os 10 países mais perigosos do mundo. E aí, galera? Beleza? Hoje a gente vai falar sobre um assunto tenso, daqueles que te fazem agradecer por ter nascido no lugar certo, sabe? Porque, vamos ser sinceros, o mundo tá cheio de beleza, mas também tá cheio de treta. Conflitos, violência e instabilidade política tornam alguns países quase impossíveis de se visitar, e até morar. Hoje, vamos revelar os 10 países mais perigosos do mundo. Já deixa o like e se inscreve no canal, porque essa lista vai te surpreender. Abrindo nossa lista em 10º lugar, temos a Colômbia, um país de contrastes impressionantes. Sim, a terra do café, da salsa e de paisagens de tirar o fôlego também carrega cicatrizes profundas. A cultura vibrante e a natureza exuberante são apenas uma parte da história. Décadas de conflito armado, guerrilhas e cartéis de drogas deixaram um rastro de violência que, apesar dos esforços do governo, ainda assola algumas regiões. A luta pela paz tem sido longa e árdua. A Colômbia até que se esforçou para mudar essa imagem, viu? Investiram em turismo, em segurança e em diversas campanhas para atrair visitantes e mostrar um lado mais positivo do país. Mas a verdade é que o narcotráfico ainda é uma força poderosa por lá, e a gente sabe como essa galera joga sujo. O tráfico de drogas continua a ser um problema significativo, afetando a vida de muitos colombianos. Nas cidades, principalmente nas grandes áreas metropolitanas, a violência urbana também é uma preocupação constante. A desigualdade social e a falta de oportunidades contribuem para essa realidade. É claro que a Colômbia tem lugares incríveis e gente maravilhosa, mas é preciso ter cuidado e se informar bem antes de planejar qualquer viagem. A beleza do país é inegável, mas a segurança deve ser uma prioridade para qualquer visitante. Em 9º lugar, a gente desembarca na Venezuela, um país que já foi sinônimo de prosperidade na América Latina, mas que hoje enfrenta uma crise sem precedentes. A Venezuela, que já foi uma das economias mais ricas da região, agora luta para fornecer o básico para sua população. A gente está falando de uma crise econômica que fez a moeda despencar, a inflação explodir e a comida sumir das prateleiras. As prateleiras dos supermercados estão vazias e a população enfrenta dificuldades extremas para encontrar produtos essenciais. E como se não bastasse, a violência disparou, com Caracas, a capital, sendo considerada uma das cidades mais perigosas do mundo. A taxa de criminalidade é alarmante, e a segurança pública é uma preocupação constante para os moradores. A falta de segurança, a polarização política e a repressão do governo criaram um cenário assustador para os venezuelanos. Protestos são frequentes, e a resposta do governo é muitas vezes violenta, aumentando ainda mais a tensão no país. Milhões de pessoas fugiram do país em busca de uma vida melhor, enquanto os que ficaram lutam diariamente para sobreviver à escassez de alimentos, medicamentos e serviços básicos. As filas para comida são longas, e a situação dos refugiados é desesperadora. A recomendação é clara: evite visitar esse país a qualquer custo. A situação é tão grave que muitos países emitiram alertas de viagem, aconselhando seus cidadãos a não irem para a Venezuela. Chegamos ao Sudão, no coração da África, ocupando o 8º lugar na nossa lista. Este vasto país é conhecido por suas paisagens deslumbrantes e rica história cultural, mas infelizmente também é marcado por décadas de conflitos e crises humanitárias. O país vive em conflito há décadas, com guerras civis, violência étnica, terrorismo, fome e pobreza extrema. A Guerra Civil, que começou em 1983 e só terminou em 2005, deixou cicatrizes profundas na nação. A região de Darfur, por exemplo, virou palco de um dos maiores genocídios do século XXI, com grupos armados e milícias aterrorizando a população civil. Milhares de pessoas foram mortas e milhões foram deslocadas de suas casas. A falta de infraestrutura, a instabilidade política e a crise humanitária só pioram a situação. As estradas danificadas e os prédios destruídos são um testemunho da devastação contínua. Milhões de pessoas deslocadas de suas casas, sem ter para onde ir, sem comida, sem água potável, sem acesso à saúde. As crianças, em particular, sofrem com a desnutrição
e a falta de oportunidades. Infelizmente, o Sudão se tornou um exemplo cruel de como a ganância, a intolerância e a disputa por poder podem destruir um país e condenar gerações inteiras à miséria. A luta pela sobrevivência é diária, e a esperança de um futuro melhor parece distante. Preparem-se, porque a jornada pelos países mais perigosos do mundo nos leva agora à República Centro-Africana, em 7º lugar. E aqui, a gente se depara com um ciclo vicioso de violência, pobreza e instabilidade que parece não ter fim. Grupos armados e milícias controlam diversas regiões do país, espalhando o terror e a brutalidade. Os civis vivem em constante estado de medo, sem saber quando a próxima atrocidade vai acontecer. A falta de infraestrutura, a fome, a miséria e a proliferação de doenças só contribuem para aumentar o sofrimento da população. É como se o país estivesse preso em um ciclo macabro, sem conseguir se libertar das garras da violência e da pobreza. Chegamos ao 6º lugar da nossa lista. E o destino, meus amigos, é a Somália. Um país que, infelizmente, se tornou sinônimo de caos, pirataria e terrorismo. Por lá, o grupo radical islâmico Al-Shabaab impõe sua lei à força, com atentados, sequestros e assassinatos. A Somália vive um estado de guerra civil há décadas, sem um governo central forte para controlar o território. A população sofre com a violência, a fome, a pobreza e a falta de perspectivas. A pirataria, que já foi um grande problema na costa da Somália, diminuiu nos últimos anos, mas ainda representa um risco para a navegação internacional. A gente espera que, um dia, a Somália encontre o caminho da paz e da prosperidade. Em 5º lugar, chegamos a um país que dispensa apresentações, o Iraque. Palco de guerras, conflitos religiosos e intervenções estrangeiras, o Iraque ainda luta para encontrar a paz e a estabilidade. A invasão americana em 2003, a ascensão e queda do Estado Islâmico, as disputas sectárias entre sunitas e xiitas. O que a gente pode dizer é que o Iraque ainda é um país extremamente perigoso, com atentados terroristas, violência sectária e criminalidade desenfreada. A população vive em constante estado de alerta, nunca sabendo quando a próxima bomba vai explodir. É de cortar o coração ver um país com tanta história e cultura ser dilacerado pela violência e pela intolerância. Preparem os seus corações, porque o 4º lugar da nossa lista é de partir a alma. A Síria, um país que já foi berço de civilizações milenares, hoje é sinônimo de guerra, destruição e sofrimento. A guerra civil que assola o país há mais de uma década transformou cidades inteiras em escombros, matou centenas de milhares de pessoas e criou a maior crise de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial. A Síria se tornou um campo de batalha para potências estrangeiras, grupos terroristas e milícias que lutam por poder e influência. A gente só pode torcer para que a paz volte a reinar nesse país tão castigado pela guerra. Chegamos ao top 3 da nossa lista, e o Afeganistão, infelizmente, garante seu lugar no pódio da insegurança. Após décadas de conflitos, o país viu o Talibã retomar o poder em 2021, mergulhando a população em um pesadelo ainda maior. A volta do regime fundamentalista trouxe de volta as leis opressoras, a violência contra as mulheres, a perseguição a minorias étnicas e religiosas, e a censura aos meios de comunicação. O Afeganistão se tornou um país isolado do mundo, com a economia em colapso, a fome se espalhando, e a população vivendo sob o medo constante da repressão. Em 2º lugar, a gente desembarca no Iêmen, um país localizado na Península Arábica, que enfrenta uma das piores crises humanitárias do mundo. A guerra civil que assola o país desde 2014 transformou o Iêmen em um inferno na terra. A coalizão liderada pela Arábia Saudita, que luta contra os rebeldes Houthis, é acusada de cometer crimes de guerra, com bombardeios indiscriminados que matam civis inocentes, inclusive crianças. A fome, a miséria, a falta de água potável, a proliferação de doenças. É de partir o coração ver um país tão rico em história e cultura ser devastado pela guerra e pela fome. E chegamos ao topo do nosso ranking, ao país que, infelizmente, conquistou o título de mais perigoso do mundo, Myanmar. O país, que já era palco de conflitos étnicos e religiosos, mergulhou em um caos sem precedentes após o golpe militar de 2021,
Os militares derrubaram o governo eleito democraticamente, prenderam a líder Aung San Suu Kyi e iniciaram uma repressão brutal contra qualquer forma de oposição. Protestos pacíficos foram recebidos com violência extrema, com manifestantes sendo mortos, presos e torturados. Myanmar se tornou um exemplo assustador de como a democracia pode ser frágil e como a sede de poder pode levar um país à beira do abismo. E aí, pessoal, essa viagem pelos países mais perigosos do mundo foi tensa, né? É de partir o coração ver tanta gente sofrendo com guerras, violência, pobreza e injustiça. Qual desses países te surpreendeu mais? Deixe a sua opinião nos comentários. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo como este. Até a próxima!